Unidade 2. Cultura, pluralidade na expressão humana. Aula 4.1. Conteúdo: importância do alongamento. Habilidade: conhecer as mais variadas formas de se alongar e seus benefícios. Olá, boa tarde, caros professores presenciais e caros alunos aí do primeiro ano do ensino médio do EJA, ok? Vamos dar continuidade aí aos nossos estudos. Vamos iniciar hoje a nossa segunda unidade, tá bom? Vocês viram aí um conteúdo, ele é de grande importância para todos, não só para quem pratica atividade física, como nem algumas pessoas que não praticam, né? Que o alongamento, ele não precisa ser feito só quando você vai fazer atividade física, ok? De repente, antes de você começar seu trabalho, as suas atividades laborais, né, como chamam também, tá bom? Ele é muito importante, principalmente para as pessoas de uma certa idade, que o alongamento ajuda aí com a flexibilidade das pessoas que vai chegando a uma idade avançada, tá bom? Mas antes de a gente começar o nosso assunto sobre alongamento, vamos fazer uma pequena revisão. Vamos lá. Então tá aí, ó, na primeira unidade, nós falamos sobre todos esses tópicos aí, ó, né? A linguagem corporal e suas manifestações, né? O professor Kim falou aí em relação às linguagens corporais, como gestos, movimentos podem transmitir, né, uma mensagem, né? Não precisa ser só a comunicação verbal, mas sim também através de movimentos, gestos, de repente da sua expressão facial transmite muita coisa. Aí depois eu falei sobre os efeitos que a atividade física exerce sobre o organismo e a saúde, lembram? Que eu falei lá dos efeitos e benefícios por parte, falamos lá do cérebro, do coração, dos pulmões, da parte circulatória, né, nos pâncreas, nas pernas, ok? Em várias partes do nosso organismo, né? O benefício que nos traz aí, né, a saúde. Aí depois eu falei também sobre o estereótipo do corpo perfeito e o professor Kim, saúde mental, exercício físico, né? Tem muito a ver, porque lá na parte de estereótipo nós falamos de um tópico chamado dismorfobia, né? Que é um distúrbio aí da parte psicológica, onde a pessoa ela se olha no espelho e sempre vai achar que tem algo errado. E com isso, né, deixando de fazer o que é certo, né? Você melhorar algo e não tentar modificar algo. E aí causando alguns prejuízos. Falamos lá dos vários estereótipos, né? Da mulher e do homem tipo modelo, da mulher e do homem tipo marombeiros. Falamos lá do estereótipo também do tipo do homem e da mulher, tipo fofinho, e assim por diante, né? Explicamos sobre o consumismo, o mito do corpo perfeito, que na verdade não existe essa de corpo perfeito, né? O que acontece é que a mídia, né, em todos os seus âmbitos, ela massacra ali alguns estereótipos, como se fosse o adequado, né? E não é bem essa a verdade, tá bom? Aí nós falamos também aí, ó, o professor Kim falou sobre higiene e saúde, né? Comentou sobre as doenças relacionadas ao sedentarismo. E por último, eu fechei aí falando, né, que a pressa é inimiga da malhação. Falamos dos somatotipos, lembram? Que eu falei sobre o ectomorfo, o endomorfo e o mesomorfo, onde dependendo da sua característica muscular, né, você vai ter certas tendências para alguma modalidade esportiva, né? Não é que você não vai poder praticar, mas alguns, dependendo desse somatotipo aí, ele vai ter maior facilidade para desenvolver, de repente, como eu falei, dei o exemplo lá, né? Quem tem o somatotipo mesomorfo consegue desenvolver uma massa muscular muito mais rápido, assim, mais fácil do que um ectomorfo ou um endomorfo. Mas não que os outros não vão conseguir. Lembra que eu mostrei lá o exemplo lá do Arnold Schwarzenegger, que ele é ecto, né?
e ficou com um corpo enorme, igual um mesomorfo? Então, isso aí é muito relativo, ok? Não é que você não vai conseguir alcançar, né? Não só na parte de musculação, de fisiculturismo, como outras modalidades esportivas. Só que se o teu somatotipo não é ideal para aquela modalidade, você vai ter um pouco mais de dificuldade, ok? Então esses aí foram os conteúdos da nossa primeira unidade. E agora vamos ver qual vai ser o primeiro desafio das nossas aulas de hoje. Vamos ver. Então tá aí, ó. No vídeo a seguir, podemos dizer que os movimentos executados pelos atletas com grande amplitude se dá por causa de muita prática com alongamentos? O que vocês acham? Vamos ver esse vídeo rapidinho aí e no decorrer da aula vocês vão ter um embasamento para estar respondendo esse desafio, tá bom? Won the title. Now this is the group that qualified in first. They've seen an amazing Chinese routine. Double twist, what an impressive pitch. Into basket. And a triple. Great start. Absolute security in the balances is the strength of the British men. Look at that in one arm. Perhaps not as spectacular as the Chinese, but their precision is a match for them. It's going to be tight. Bacana esse vídeo, né? E aí, o que vocês acham? Será que um atleta desse nível aí, né? Eles conseguem fazer tudo isso aí sem ter um bom trabalho de alongamento, né? Um trabalho de flexibilidade? O que vocês acham? Mas no decorrer da nossa aula, nós vamos ter um embasamento aí para estar respondendo a esse desafio, ok? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula agora. Então tá aí, ó, o alongamento é o nome dado ao exercício para aumentar a flexibilidade dos músculos, né? Então, vocês têm que entender o seguinte, antes de dar prosseguimento a essa definição aí, o alongamento, digamos, tem pessoas que colocam que o alongamento é prejudicial à atividade física. Foi feita uma pesquisa há um certo tempo, né, que ele apontava o seguinte, a nível de alta performance, né, atletas, se ele fizesse uma sessão prolongada de alongamento antes, né, antes daquela competição, ele ia ter uma diminuição aí no seu tempo, ele ia perder aí um pouco da explosão dele, né, mas questão de segundos. E aí só por causa dessa pesquisa já começaram a colocar que o alongamento faz mal, né, para quem vai fazer atividade, que não precisa alongar nem antes e nem depois, que causaria, né, algum transtorno. E não é isso. A pesquisa quis mostrar foi que, a nível de atletas, né, alta performance, você ia diminuir um pouco o seu rendimento, mas é muito pouco. Mas a nível de atleta, para um corredor de 100 metros rasos, tudo bem, ia prejudicar. Mas para simples mortais como nós, né, que de repente vamos só na academia, ou só jogamos um vôlei, um basquete, não vai influenciar em nada. Pelo contrário, vai trazer benefício. E o alongamento também, você pode fazer uma sessão de alongamento antes, né, de fazer a sua atividade aí.
E isso aí é só para preparar as suas fibras musculares, os seus tendões, as suas articulações para o que vem, ok? Agora, quando você quiser realmente aumentar a flexibilidade, aí tem que ter um profissional também, é claro, né? Em qualquer situação, tem que ter um profissional de educação física adequado ali, né? E que passe uma sessão de alongamentos diferente dessa. Você vai passar um período só fazendo alongamento. Essa sessão de alongamento que vai ajudar ainda mais a aumentar a sua flexibilidade. E assim, acabou de alongar todas as articulações, você não vai fazer nenhuma atividade. Uma sessão longa ali de uns 10, 15, 20 minutos, alongando para aumentar a flexibilidade. E tem casos que até tem que ter a ajuda de uma outra pessoa, ok? Isso aí é só para título de informação para vocês. Então vamos voltar lá para a nossa definição. Então tá aí, é o nome dado ao exercício para aumentar a flexibilidade dos músculos. O alongamento previne, olha aí, ó, a deterioração, né, e a atrofia dos músculos. Professor, o que é essa atrofia? Né? O encurtamento dos músculos. Né? Você vai, então assim, a diminuição também da massa das fibras musculares. Né? E ele não vai também se deteriorar, como está aí, ó, né? Vai se perder, né, o músculo, ok? Que normalmente ocorrem pela inatividade, pela falta de atividade, ok? É o conjunto de técnicas utilizadas para se manter ou para se aumentar a amplitude dos movimentos. O que eu acabei de falar agora para vocês, né? Para aumentar essa amplitude. Ah, professor, então aquele alongamento que a gente faz rapidinho ali antes de jogar o futebol ou antes de jogar o vôlei, fazer a musculação, vai aumentar a minha amplitude? Não, ele vai lhe ajudar, vai lhe preparar para aquela atividade. O que vai ajudar a aumentar a sua flexibilidade é a sessão que eu falei. Você vai ficar lá uns 15, 20 minutos alongando, são movimentos específicos para cada articulação e às vezes até mesmo com alguém lhe ajudando, tá bom? Então, vamos lá, pegue aí, ó, seus cadernos, né? Pegue seu caderno, seu lápis, seu caneta e façam as suas anotações aí, o máximo possível. Vamos ver um vídeo agora que fala sobre alongamento, vamos lá. Hoje, a maioria das pessoas sabe da importância de fazer alongamentos antes e depois das atividades físicas. Os alongamentos aumentam ou mantêm a flexibilidade dos músculos, preparando-os e aquecendo-os antes das atividades físicas e eliminam a tensão depois dos exercícios. São especialmente importantes no caso de pessoas que correm, andam de bicicleta, nadam, jogam tênis ou fazem outros exercícios desgastantes, pois atividades como estas promovem tensões e inflexibilidade. Além disso, os alongamentos evitam muitas lesões, como distensões, inflamações e etc. Então vocês viram aí, né, que antes ele prepara, né, os seus tendões, seus músculos para a atividade que você vai fazer. E após, como você fez uma atividade física, a sua musculatura vai ficar o quê? Rígida, né? Vai ficar tensa. O alongamento vai ajudar a diminuir essa tensão aí, também vai ajudar aí no fluxo sanguíneo. Ah, professor, então quer dizer que eu faço musculação, levanto peso e tal, vai me ajudar ou não vai me ajudar? Vai ajudar, né? Agora, veja bem, é um alongamento, né, suave, não é um alongamento com movimentos para aumento de flexibilidade, porque aí você pode vir a romper fibras musculares, né? Porque tem diferença, ok? Tem diferença de você fazer um alongamento para pré-treino, pós-treino, né, e um alongamento para aumento de flexibilidade. Você acabou de levantar um monte de peso lá para o peitoral. Você vai querer fazer uma sessão de alongamento para aumentar a amplitude de abertura do seu braço, de abdução ou adução, você vai se machucar, ok? Então nós temos que ter esse cuidado aí, tá? Temos que ter esse conhecimento, ok? Então vamos ver aí os efeitos do alongamento, vamos lá. Então tá aí, ó, redução de tensões musculares, né? Dessa musculatura que está muito tensa, você vai, o quê? Pós-treino, né? Você vai ter uma redução nessas tensões, né?
evitando dores até mesmo posterior. Você vai ter um relaxamento, né? Obviamente, está se alongando, vai ter que ter um relaxamento. Benefícios para a coordenação, pois os movimentos se tornam mais soltos e fáceis. Então, assim, você, principalmente que faz levantamento de peso ou outra atividade constantemente, né? Eu faço muito apoio, muita barra, né? Não vou na academia. Então, esses movimentos aí se tornam um pouco travado às vezes. Por quê? Porque quando você começa a fortalecer esse músculo, né? Ele vai, às vezes, ele vai começar até a encurtar se você não alongar. Então ele encurta, então você fica travado. Você já deve ter visto alguns meninos que vão para a academia e malham, né? E quando sai, acaba do treino, eles estão tudo assim, né? Parece que tem alguma coisa embaixo do braço que não consegue fechar o braço, né? O braço também não estica, não consegue esticar, fica todo tempo, né? Quando é tudo contraído. Às vezes a gente pensa, o rapaz quer aparecer, ou a menina, mas não é. São essas tensões musculares aí, ó, porque não fazem alongamento, né? E, além de não soltar essa postura, né? Ter um movimento mais solto, fica todo travado para andar, quando vai andar, ok? Então, o alongamento nesse ponto é muito importante. Voltando lá então. Aumento do arco de maleabilidade. Aí, ó, acabamos de falar também, né? Essa maleabilidade é em relação às articulações aí, ó, o arco, né? De um movimento, de uma articulação que você tem aí, ou a do cotovelo, ou a do ombro, ou a do quadril, né? Você vai ficar mais maleável, né? Ou a do joelho, ok? Então, o alongamento vai trazer esse benefício também. E prevenção de lesões, né? Logo após um treino, a sua musculatura, independente da modalidade esportiva, né? Você vai massacrar ela com aqueles movimentos. As suas fibras musculares, elas vão estar danificadas, né? Lembra? Se for na musculação, ela vai ficar danificada. Quando você vai para o momento de... aquele momento de descanso, é o momento que você vai descansar. Se você fizer o alongamento antes, tanto da musculação como de outra atividade qualquer, que você venha fazer um vôlei, um basquete, um remo, uma natação, você vai diminuir aí esse tempo de recuperação, ok? Dessas microlesões que acontecem, tá bom? Então é importante vocês fiquem atentos a esses momentos para poder se alongar. Dando continuidade aí, ó. Facilita atividades de desgaste, como por exemplo, aí acabamos de falar, né? Corrida, tênis, natação e ciclismo, né? O desgaste aí que ele diz é o desgaste físico, vai dar uma reduzida aí bruscamente, mas é pelo motivo que eu acabei de falar, né? A sua recuperação, ela vai ser melhor, tá bom? E aí logo depois ele coloca, desenvolve a consciência corporal, você vai começar a se conhecer melhor, seus movimentos, vai ver como é que está a sua flexibilidade, o seu equilíbrio, né? À medida que a pessoa focaliza a parte do corpo que está sendo alongada, né? Então você vai ter essa consciência que muitos não têm, não fazem nem alongamento, né? Então não vai ter essa consciência corporal aí de como você está realmente, né? Ativa a circulação, também já comentamos, né? Então, assim, vai melhorar a irrigação desse sangue, né, nos músculos que você mais trabalhou ali, ou trabalhou o corpo todo. É bom para facilitar, você facilitando essa passagem de sangue, a sua recuperação vai ser melhor, o desgaste vai ser menor. Vocês estão vendo como é um entrelaçado de vantagens, que se você fizer, vai acontecer várias vantagens para vários pontos do nosso organismo, né? Muitas pessoas não dão importância ao alongamento, mas se a gente notar, quem já está com uma certa idade aí vai entender o que eu estou falando, né? Tipo, hoje, com 51 anos que eu tenho, eu não consigo, de repente, fazer aquele alongamento de ir lá no chão, botar a mão no chão. Antigamente eu ia descer, botava a palma da mão no chão. Hoje eu já não consigo. Por quê? Com o decorrer dos anos, todos nós vamos perdendo essa flexibilidade. Então, se nós fôssemos acostumados, né, todo o tempo, toda a nossa vida, a praticar atividade física e a fazer alongamentos e ter uma alimentação saudável,
tudo ia mudar, né? Quando chegasse numa idade mais avançada, né? Aí que o pessoal ia colocar mesmo para a gente se aposentar com 100 anos de idade, né? Porque a gente não ia morrer tão fácil, né? Mas eu penso o seguinte, nós temos que chegar numa idade avançada com autonomia, ok? Então vocês podem ver que tem idosos com 65, 70 anos já estão tudo travado. Para virar a cabeça tem que virar o corpo todo. Não, se abaixar, não levanta, entendeu? Não consegue fazer certos movimentos, né? As mulheres, por exemplo, elas são beneficiadas, porque a questão hormonal da mulher ajuda, facilita. Diferente do homem, a parte hormonal do homem ajuda em aumento de massa muscular, ter mais força, às vezes, mais resistência. Mas quando chega na melhor idade, né, lá, quando começamos a ficar idosos, a gente vai se travando muito mais, né, do que as mulheres, por questões hormonais, ok? Então, não vamos esquecer esse detalhe, tá bom? Vamos procurar, se você não teve essa consciência, conscientize seus filhos, seus netos, para que tenham essa prática constante, tá bom? Nunca é demais. Dando continuidade aí, ó. Efeitos do alongamento. Ajuda no aquecimento, né? À medida que eleva a temperatura do corpo, ok? Ajuda a liberar os movimentos bloqueados por tensões emocionais. Também tem esse detalhe, né? Muitas pessoas pensam que essas tensões são só devido ao excesso ali da atividade física e seu músculo está tenso, porque você está praticando, não está alongando. Poxa, professor, mas eu pratico atividade física e alongo todo dia, mas tem vezes que eu fico muito tenso, né? Principalmente na região do trapézio, acima do ombro, é uma região que tem pessoas que às vezes você bota a mão, está duro. Isso aí pode vir a causar o quê? Dores de cabeça fortes, né? Não só na região, como dores na sua cabeça, por causa dessa tensão emocional. De repente, seu trabalho é estressante, a sua vida é estressante, e aí pode causar essas tensões, ok? Então, é bom também a prática de atividade física constante para que se evite essas tensões, tá bom? Vamos lá, dando prosseguimento então. Tá aí, ó. O alongamento é um grande aliado nosso para diminuir riscos de doenças relacionadas à má postura. Tá vendo essa mocinha aí, ó? Isso aí é porque ela está no âmbito do escritório, né? Mas em qualquer âmbito de trabalho, ou aí de repente a pessoa que fica remando, ou a pessoa que está carpindo, né? Está capinando, ou está roçando. Então, o alongamento vai ajudar, né, a essa má postura. Para começar, você tem que saber se a sua postura, o seu trabalho está certo, né? Tem que procurar ver qual seria a melhor postura. E o alongamento vai ajudar a diminuir esse risco aí de doenças, né, que vamos ver já à frente, relacionadas à má postura e atividades repetitivas, né, como nós falamos, no seu trabalho, por exemplo, né, é um caso. E deve ser visto como um instrumento de prevenção. Então, se você fica sentado, né, muito tempo no escritório, lá no computador, aquela má postura, né, senta e relaxa, então curva para um lado ou curva para o outro, essa má postura todos os dias, né, ela vai causar um desvio postural, né, ou vai causar outras duas doenças que nós vamos ver já aí também, ok? Então, a má postura, ela além de mexer com a parte postural, causando um desvio, né, ou uma escoliose, ou uma lordose, né, ou uma cifose, ok? E ela pode causar também outras doenças, como nós vamos ver aí, aquelas doenças relacionadas ao trabalho. Então, ó, sentir dores nos ombros, próximo aos punhos, aos pulsos, né? Ou na coluna, pode ser consequência de ficar longas horas em uma mesma posição. Quem nunca sentiu essas dores aí, né? Só da pessoa que de repente não faz nada e mesmo assim ela vai sentir alguma coisa. Trabalhar o dia todo sentado em frente ao computador, então, tá aí, ó, ou ainda em pé, repetindo os mesmos movimentos seguidas vezes, aquele pessoal que trabalha em linha de produção, de fábrica, né, também, né, pode trazer uma série de problemas para a sua saúde,
tá? Ou você aí também aí tá na zona rural e não, professor, eu faço mesmo movimento todo dia lá, carpindo, né? Ou roçando, todos os dias aquela postura. O que vai acontecer? Pode vir acontecer isso aí, ó. As famosas LER, né, que é a lesão por esforço repetitivo, e DORS, que é o distúrbio osteomusculares relacionados ao trabalho. Na verdade, é a mesma coisa, né? A LER é uma definição mais a nível, né, internacional, todos falam muito em LER, e o distúrbio osteomuscular é mais local, meu, nosso Brasil aqui, mas se falar LER ou DORT, é a mesma coisa, tá bom? Então tá aí, ó. São doenças cada vez mais comuns na nossa sociedade, causadas pela má postura, esforço excessivo e repetitivo, além do estresse. Então, o que acontece? Essas doenças aí, elas têm como se ter uma prevenção, né? Para começar, você tem que ter uma sessão de alongamento para nível de trabalho, né? Professor, como é que é esse alongamento? O alongamento, ele é feito pelas sessões de ginástica laboral, né? Não sei se vocês já viram, né? Que o pessoal aparece um professor, aí ele vai à frente no setor de trabalho e faz certos movimentos para todo mundo fazer lá direitinho, né? Igual, né? Ah, professor, então qualquer alongamento serve para a minha modalidade de trabalho? Não. O correto é que o profissional de educação física vá analisar a sua postura, né? Ou ele ou um fisioterapeuta, para poder ver qual os músculos mais afetados e em cima dessa musculatura mais afetada, ele montar uma sessão de alongamentos e até mesmo de movimentos ali para aumentar a sua resistência física, ok? Então, o que uma pessoa faz para um setor escriturário não é a mesma coisa do que não pode ser, tá? Podem até passar, mas não seria o correto. Uma pessoa que está num chão de fábrica, né? Trabalhando sentado lá, mexendo com peso, ou em pé, mexendo com peso. Não deveria ser o mesmo movimento, tá? Deveria ser feito dessa forma que eu estou lhe falando. Alguém tem que fazer uma análise, né? Pelos postos de trabalho ou local de trabalho, e em cima dessa observação, o profissional tem que fazer os exercícios que vão trabalhar os músculos que estão sendo mais prejudicados, ok? Então, esse tipo de alongamento, para essa modalidade aí, né, voltar ao trabalho, é a ginástica laboral, que é um alongamento, ok? Para evitar o que, professor? O que eu já falei aí, a LER e a DORT. A LER e a DORT, ela tem 4 graus, né? Quando você chega no 4º grau, já praticamente só cirurgia. Então, no grau número 1 é aquela leve, começa só a dar um desconforto, né? Está sentindo um desconforto na articulação do punho, ou no ombro, né? Ou no cotovelo. No grau 2, já começa a aparecer sinais, aquelas pontadinhas, aquelas dores. Não é sempre, mas dá o desconforto e já começa a sentir algumas dores. No grau 3, já começa a atrapalhar a sua atividade laboral, o seu trabalho. Você começa ali um tempo, daqui a pouco você está com um desconforto e dores que você, sabe, não consegue executar com a mesma mobilidade de antes. E no grau 4 não tem jeito, você não consegue mesmo, e aí só se afastando e fazendo tratamento, né? Ou fisioterapia, e em alguns casos tem até que fazer cirurgia, ok? Então, vamos passar aí para a gente ver, ó, que seria aí, como seria a ginástica laboral. A ginástica laboral, ela tem 3 momentos. Então tá aí, ó, porque existem 3 momentos na ginástica laboral. A preparatória é aquela assim, você chegou ao seu posto de trabalho, né? Você vai executar a ginástica laboral, olha aí, ó. Tá vendo a imagem de baixo? O pessoal com um balãozinho na mão, fazendo alguns alongamentos, como eu falei, direcionado ao posto de trabalho deles, que é sentado na frente do computador. Então tá aí, ó, a preparatória tem o objetivo de preparar o organismo para o trabalho físico. São realizados exercícios de coordenação motora, né? Equilíbrio, concentração, flexibilidade e resistência muscular, como eu já tinha falado.
antes do início das atividades cotidianas, com duração de 10 a 12 minutos. O correto é que muitas empresas não colocam todos os dias, mas o correto é você trabalhou, você faz essa sessão aí, ó, de 10 a 12 minutos, todos os dias, tá? Tanto na preparatória como nas outras que nós vamos falar. Então, assim, são 3 vezes ao dia. O que as empresas fazem, né? Para burlar, depois ajudar eles mesmo, né? Se tiver algum afastamento por causa de alguma doença dessas, a empresa tem um álibi junto à Justiça do Trabalho. Não, eu tenho um programa ergômetro, né, de ergonomia na minha empresa, que é a ginástica laboral, para prevenir. E aí ele começa a deixar de ser responsável por aquela doença que aquele rapaz ou aquela moça adquiriu. Porque o correto, para se ter efeito fisiológico da ginástica laboral, tá? Parte fisiológica, não estou falando assim de ter atividade, né? Aí tudo bem. Mas parte fisiológica é de pelo menos 40 minutos por dia. Aí as empresas colocam só uma vez ao dia, 3 vezes na semana. Então você viu que fisiologicamente não vai ter muitos efeitos. Só a mesma parte social ali ou de integração com seus colegas. Ok? Tá bom? Então essa é a preparatória. Aí nós temos a compensatória, o momento compensatório. Tá aí, ó. Essa é realizada durante a jornada de trabalho, normalmente após o almoço, tá, gente? Para aliviar as tensões musculares que possam surgir pela má postura ou pelo esforço excessivo. Os exercícios aplicados especificamente para a correção de postura e melhora da flexibilidade. Então, esse momento aí da compensatória, ela acontece normalmente após o almoço, né? Que você acabou de almoçar, está com uma grande concentração de sangue, né? Na região do estômago, e aí você, por ter essa concentração muito grande, né, de sangue no estômago, para fazer a digestão, você fica com aquela oxigenação fraca na região do cérebro. Aí dá aquela preguiça, aquela sonolência, e aí que as empresas, né, entram, algumas, é claro, né, entram com a ginástica laboral para fazer essa ativação aí, ok? Esse é o segundo momento da ginástica laboral. E o terceiro e último momento é o relaxamento, né, que acontece quando, professor? Lá no final, opa, vai bater a campanha para a gente ir embora. O pessoal para antes, né, e vai fazer essa sessão de relaxamento aí, ó, que serve para quê, professor? Para diminuir o estresse, né? Essa técnica é aplicada no final do expediente, como eu acabei de falar, com aplicação de automassagens, né, exercícios respiratórios, alongamentos e meditação. É para relaxar, né? Então, tu não vai fazer um exercício para trabalhar a tua resistência, para ativar ali a musculatura do teu corpo, se você já está com a musculatura toda tensa, ok? Então, a ginástica laboral é um tipo de alongamento e acontece a nível aí laboral, que quer dizer o quê? A nível de trabalho, independente qual seja o seu trabalho, a sua posição, tá bom? Então, esse aí foi o conteúdo da nossa primeira aula, né? Alongamentos, benefícios que o alongamento pode nos trazer, né? Se a gente tiver uma frequência, né, adequada e souber aplicá-los, tá bom? A sua aula continua no próximo vídeo.